Olá, passageiros do mundo do sobrenatural. Hoje eu trago para vocês mais um vídeo. Esse vídeo está sendo gravado pela manhã, sexta-feira, dia 28 de fevereiro. O que acontece? De início, perdoem um barulho. E segundo, o link das redes sociais do canal vão estar aqui embaixo na descrição, que é o blog Passaporte para o Sobrenatural e o Instagram @milas_freitas. O que acontece? Conforme eu falei, existe o blog do canal. E eu tinha visto uma notícia, porque toda manhã eu pesquiso para ver se é uma notícia relacionada ao sobrenatural e ufologia, e encontrei uma notícia muito interessante, que é o título desse vídeo, que é um livro que supostamente tenha previsto o coronavírus. Como todos sabem, está nessa pandemia, nessa situação do coronavírus em todo o mundo, e há essa alegação de que esse livro tenha previsto. Então eu coloquei uma postagem no blog a respeito disso, sendo que eu fiquei com aquilo na cabeça, sabe aquela mosquinha? Eu digo, eu vou atrás. Então eu fui fazer uma pesquisa mais a fundo a respeito da história desse livro. E eu pesquisei em 4 fontes, que eu vou dizer aqui para vocês, só um momentinho, as 4 fontes relacionadas que eu coloquei na publicação. Peraí. The Expresso, The Sun, My Post e Express. Vai estar o link aqui da reportagem do blog, vai estar aqui embaixo na descrição e tem a fonte. Então você clica em cima da fonte, ela vai direcionar a essa reportagem. E eu quero trazer para vocês, para explicar melhor a respeito do livro The Eyes of Darkness. Então, ficou curioso para saber a respeito desse vídeo? Aguarde após a intro do canal. Até já! Olá pessoal, agora quando vocês forem ao canal Milas Freitas aqui no YouTube, não esqueça de passar pela aba de Comunidade. Nessa aba eu trarei notícias, informações, dicas e agora você também pode participar aqui do canal com a escolha de temas, porque eu irei lançar enquetes. Então não esqueça de dar sempre uma olhadinha para ver se não tem uma enquete aberta, ok? Então, fiquemos com o vídeo. Ao longo da história, houve estranhas coincidências entre livros, histórias e filmes com os eventos que ocorrem na nossa realidade. Nesse caso, os usuários das redes sociais alertaram para a curiosa coincidência entre o livro The Eyes of Darkness, Nos Olhos da Escuridão, e a recente epidemia de coronavírus, que já matou centenas de pessoas. Este livro, escrito pelo americano Dean Koontz, fala sobre um vírus criado em um laboratório de Wuhan pelo Partido Comunista Chinês. Essa coincidência perturbadora causou medo e curiosidade. Dean Koontz consegue atrair a atenção dos leitores porque seu livro foi escrito na década de 1980. E, apesar disso, ele conseguiu prever o aparecimento de um vírus em Wuhan, a cidade onde o coronavírus surgiu. O livro diz que o vírus foi criado em laboratório, uma versão que foi inicialmente discutida como coronavírus e foi negada pelas autoridades chinesas. Trata-se o livro da história de uma mãe que descobre que seu filho, Danny, está sendo mantido em uma instalação militar depois de ter sido infectado por um micro-organismo criado pelo homem, chamado Wuhan 400. O capítulo 39 diz: para entender, você precisa voltar 20 meses. E então, chegamos ao parágrafo do livro que fala sobre Wuhan. A passagem do livro diz: foi nessa época que um cientista chinês chamado Li Shen se mudou para os Estados Unidos, enquanto carregava um disquete de dados da nova arma biológica mais importante e perigosa da China na década passada. Eles chamam de Wuhan 400, porque foi desenvolvida em seu laboratório rDNA nos arredores da cidade de Wuhan. Essa passagem foi abordada por teóricos da conspiração, já que o Instituto de Virologia Wuhan da vida real é o laboratório de biossegurança mais avançado da China e fica a apenas 32 quilômetros do epicentro do surto de coronavírus.
Por meio desse livro, estão lançando uma teoria de que o atual surto de coronavírus é causado pelo homem e pode ter escapado do laboratório de virologia de Wuhan. Os teóricos estão fazendo comparações com a história fictícia de Contes de que o vírus foi desenvolvido como uma arma perfeita para acabar com as populações da Terra. Mas o site de verificação de fatos, o Snopes, desmascarou ainda mais o mito de que Contes havia previsto o surto de Covid-19, porque o vírus era originalmente chamado Gork 400, em homenagem à cidade russa em que foi criado, mudando para a China em 1989 após o final da Guerra Fria. De fato, a edição original do livro em 1981 chamou o vírus Gork, antes de o nome ser alterado para Wuhan em 2008. O coronavírus, ao contrário do Wuhan 400, não é uma doença, a princípio, causada pelo homem. Nas páginas de The Eyes of Darkness, o Wuhan 400 tem uma taxa de mortalidade de 100%. Felizmente, a taxa de mortalidade do coronavírus atual está em apenas 2%. Ademais, enquanto o Wuhan 400 possui um período de incubação extremamente curto, de 4 horas, o Covid-19 exige um período de incubação entre 2 a 14 dias. Finalmente, disse que o Wuhan 400 afeta apenas seres humanos, mas acredita-se que os primeiros casos de coronavírus tenham sido de interação entre um animal e um ser humano. Em entrevista à South China Morning Post, o autor de Crimes de Hong Kong, Chan Hu-kei, apontou como aparente profecia de ficção, detalhada no romance de Contes, não ser incomum. Um especialista em ficção científica de Hong Kong e proprietário da livraria Albert Wan, disse ao SCMP que Wuhan tem sido historicamente o local de inúmeras instalações de pesquisa científica. Ele disse: escritores inteligentes e experientes como Contes sabiam tudo isso e usavam essa informação factual para criar uma história convincente e perturbadora. Daí, Wuhan 400. Contes ainda não comentou as teorias. Então, pessoal, conforme eu falei para vocês, eu fui a fundo para querer saber mais, porque estavam categoricamente dizendo que existia essa coincidência. Mas a gente vê que é uma aparente coincidência e o nome Wuhan pode ser com base nesse laboratório que existe lá. Mas, apesar disso tudo, o principal é que todos nós nos previnamos nesse atual momento, porque a propagação maior é a partir do contágio. Então, se não ocorrer a prevenção, a gente já sabe o que pode acontecer. Então, previna-se com álcool em gel, como os noticiários estão falando, utilizando máscara se você está gripado, até para não propagar mais, utilize máscara. E eu acho que é isso que eu posso dizer. Na realidade, esse vídeo foi para trazer essa história, desmascarar, vamos dizer, esse fato de que houve essa premonição, se bem que é uma premonição parcial, e também indicar a todos que todos se previnam nesse atual momento, acompanhe os noticiários para saber o que está acontecendo e qual a melhor forma de se prevenir e proteger. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigada a todos que assistiram. Se gostaram, dê um like. Se quiserem comentar, podem comentar. Na realidade, era trazer essa informação do livro e também falar um pouquinho a respeito da prevenção do coronavírus. Então, muito obrigada a todos e até o próximo vídeo aqui no canal. Beijo, tchau!